Olá, vamos conversar mais um pouquinho sobre Mateus 5. É uma passagem belíssima do Evangelho escrito por Mateus, né? Os ensinamentos de Cristo. Quem quiser aprofundar mais, é só pegar a Bíblia ali e ler Mateus 5, né? Que é bem claro ali. Então nós passamos já pelas bem-aventuranças, que são as promessas que Cristo faz, e os códigos de felicidade que ele coloca justamente para que o cristão possa viver melhor dentro desse nosso mundo, para que nós consigamos transformar a nossa sociedade que está ficando doente, né, numa sociedade mais sadia, uma sociedade mais humana. Depois ele incentiva o homem dizendo que o homem é o sal da terra e a luz do mundo. E agora hoje ele vem dar mais um puxãozinho de orelha, né, principalmente nas pessoas daquele tempo e de hoje também, né? Ele vivia na época no meio de pessoas que pensavam e agiam diferente dele, né? Eram pessoas que eram ligados muito assim com aquela ganância, com aquela avidez, né? Eles eram ligados às tradições, tanto que eles criaram as leis orais, né? E eles acrescentaram junto com as leis do mandamento de Deus. Moisés recebeu 10 mandamentos lá na montanha, quando Deus escreve nas tábuas, né, dos 10 mandamentos. E eles acrescentaram mais tradições, né, e que acabaram virando leis também para eles. E chega a passar das 600 leis. E eles eram ligados nisso, né? Então, os fariseus, na época, eles eram ligados muito a essa tradição, a tradição, né, de lavar as mãos antes de comer. E tanto que Cristo fala, olha, não é o que entra pela boca que faz mal, mas o que sai, né? Então, porque eles lavavam as mãos, não era para higienizar, eles lavavam a mão como ritual, realmente, com a tradição que mandava, né? Não era coisa de higiene, não. E os fariseus, eles queriam pegar Jesus ali de qualquer maneira, né? Então eles ficavam observando o que Jesus fazia, se Jesus ia extrapolar, ia fugir, se Jesus ia contra alguma daquelas tradições, né? Porque não se comia, que nem a pessoa que estava com fome no dia de sábado não comia. O doente que estava no dia de sábado não era tratado. Então eram leis que realmente oprimiam e escravizavam o ser humano, né, de uma maneira terrível, né? Era uma coisa assim terrível realmente, né? A gente fala de outros de crimes que houveram tal, na história, mas aquelas leis deles ali na época ali também eram, sabe, assim, não sei se eram até piores do como eles agiam. E aí tinha os saduceus também, né? Só que os saduceus, eles eram mais ligados à política, eles gostavam de viver ali mamando ali no poder, né? Faziam parte do Senado, faziam do Sinédrio, né? Faziam parte do rei, eles eram lá assim, ligados ao rei, eram sacerdotes, né? Eles diz que eram conhecedores da lei, davam apoio para os reis, né? Então eles gostavam de viver mais ali. Só que eles queriam pegar Jesus de qualquer maneira, então eles viviam em volta de Jesus. E Jesus fala para os apóstolos assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Por quê? Porque eles eram falsos e mentirosos. Eles viviam em volta de Jesus, não para aprender, mas para pegar Jesus assim, num deslize que Jesus desse, eles pegavam para poder condenar Jesus. E aí Jesus fala, né, deixa bem claro, olha, eu não vim abolir as leis antigas, né? Eu vim, vamos assim, em outras palavras, eu vim assim sacramentar as leis antigas, né? E ai daquele que ensinar, aí ele puxa a orelha de alguém, né? Ai daquele que ensinar essas leis diferentes, um pouquinho diferente, né? E olha, não, e aí depois ele confirma, não passarão o céu e a terra sem que as leis sejam cumpridas.
Então ele é bem severo ali naquela hora ali, dizendo a questão da lei, que ele não veio modificar a lei nem a economia antiga, né? E ai daqueles que inventarem leis para que oprimir o povo, porque era isso que eles faziam. As leis eram criadas justamente para oprimir, para escravizar aquele povo. Então, quando Jesus fala para os fariseus, cuidados com o fermento dos fariseus, era justamente isso, né? Então, Jesus ele veio mostrar de uma maneira nova de lidar com o povo, né? Uma maneira diferente. Ele conversava com os pecadores, ele almoçava com os cobradores de impostos, ele curava os leprosos em dia de sábado, ele curava os que tinham algum problema, né? Então, ele conversava com as crianças, ele tratava as pessoas de igual para igual, porque ele era homem também, e ele tratava de igual para igual, né? São Paulo mesmo fala que Jesus, sendo Deus, ele abriu mão da divindade dele para ser homem. E ele tratava de igual para igual as pessoas. E isso deixava os fariseus puta, cara, louco, né? Como é que podia fazer aquilo, né? Então, eles queriam pegar Jesus de qualquer maneira. Então, Jesus apresenta uma forma nova de tratar. E é isso que ele apresenta lá nas bem-aventuranças, e ele vem apresentar agora. Só que quando ele é indagado pelos fariseus a respeito disso, ele afirma, olha, eu não vim mudar as leis continuam. As leis de Moisés, lá, os 10 mandamentos, continuam. E ai daqueles que ensinar essas leis diferentes, né? Não mudou nada, não. Então, ele, com a maneira dele agir, a maneira dele falar, dele ensinar, ele vai mostrando para o povo, para aquela multidão que está atrás dele ali, uma nova forma de viver, uma forma livre, né? Livre dentro de si e livre na sociedade, mesmo com aqueles problemas todos, o homem poderia ser feliz vivendo da maneira que Cristo queria. Então Cristo coloca uma maneira nova de viver, como você deve viver, como o cristão deve viver. Aí ele fala que aqueles que viverem de acordo com aquilo que ele ensina vai sofrer perseguição, né? Mas aí ele incentiva, dizendo, olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, então que brilhe a luz das vossas obras para a glória de Deus. E depois ele dá um puxão de orelha nos doutores da lei e dos escribas, que gostavam de oprimir, criar as leis para oprimir o povo, para escravizar o povo, para não deixar o homem pensar. Eles mantinham o povo na rédea curta, né? Como se diz. Então Cristo dá um puxãozinho de orelha dele. E Cristo só fazia a vontade do Pai, ele não fazia outra coisa. Tudo que ele fazia era a vontade do Pai. Então Cristo foi igual a todo homem, menos no pecado, né? Então ele ensinava tudo aquilo que o Pai mandava, ele não fazia outra coisa. E ele continua até hoje. Até hoje ele continua abrindo para a gente caminho para a liberdade de pensamento, para a liberdade interior, para a liberdade dentro da sociedade, e não para o cárcere do fanatismo, né? Apesar de tantos fariseus de hoje em dia tentarem oprimirem, né, o povo ainda, porque hoje ainda existe muitos fariseus, né, e saduceus também, né, que oprime o povo, que escraviza o mais pobre, o marginalizado. Então Cristo abre caminho para que a gente possa fazer o nosso trabalho, o trabalho do cristão, que é aquilo que ele fazia, né, de mostrar uma vida nova, de saber os dissabores de cada um, de entender as pessoas, porque atrás de cada pessoa que fere, há uma pessoa ferida, né? Atrás de cada pessoa que está sofrendo ali, ele tem uma história para contar, que todos nós temos histórias, né? Quem que não tem uma história para contar? Então cabe a nós pararmos um pouco para a gente fazer trabalhar como Jesus trabalhou, né? Conversando, ensinando, participando juntamente com os pobres,
com os marginalizados. Então ele abre esse caminho através dessa mensagem que ele fala, que ele não veio trazer uma lei diferente. O amor que já era pregado passa a ser a base da nova lei, amar ao próximo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele nos ensina a praticar a religião com um bom senso, né? Criticando toda a tradição religiosa, política e social que coloca em risco a vida. Então nós devemos defender a vida. É essa mensagem que ele deixa nessa passagem agora, quando ele puxa a orelha, né, dos fariseus e a orelha nossa também. Então, se você gostou, passa para frente para os seus amigos, para os familiares, para quem você gosta, tá? E a gente volta uma outra hora para conversar um pouquinho mais sobre Mateus 5.